Pneus e rodas são equipamentos básicos de segurança. Um bom estado de conservação e calibragem correta garantem eficiência nas frenagens e aderência nas pistas. Use sempre pneus com as medidas indicadas no manual do veículo. Cada fabricante estabelece a pressão regulamentada para o seu pneu, para o veículo em questão. Essa pressão de enchimento dos pneus depende diretamente com o nível de carga e a velocidade qual o veículo será submetida. Então não existe uma pressão padrão. Como, às vezes a gente vê falar muito em 28 libras, 30 libras. Para cada veículo, para cada situação, existe uma pressão recomendada pelo fabricante. Então é fundamental que o motorista leia o manual do proprietário, se informe e lá ele vai verificar qual é a pressão correta de enchimentos para os pneus do veículo dele. Tem pneu, só para você ter uma ideia, que vai de 24 libras e veículos com 36 libras de pressão de enchimento. Com qual frequência os pneus devem ser calibrados? A frequência correta de verificação da calibragem dos pneus está de acordo com o manual do fabricante. Na média, se você verificar semanalmente, estará correto. Se você deixar para cada 15 dias, também é uma frequência interessante. Não deixe passar muito de cada 2 semanas, porque o pneu naturalmente perde pressão, principalmente pelo assentamento do seu componente talão com a roda. E também não pode se esquecer do step, né, que muita gente esquece. Fundamental. O step é um item de segurança. Muitas vezes a gente só vai lembrar dele quando a gente precisa. Ou quando a gente já recheou o porta-mala de malas, e aí você lembra que tá debaixo o step daquelas malas, e quando você vai colocar para rodar o pneu, percebe que o step está murcho. E eles devem estar frios também para ser calibrados. Por quê? A recomendação é que a calibragem seja feita sempre com os pneus frios. Por quê? Por uma lei da física, conforme aumenta a temperatura com o pneu em movimento, o ar que está dentro do pneu tende a expandir. Então, se você fizer a medição da pressão com o pneu quente, depois de ter andado 50, 100 quilômetros, aquela pressão de enchimento que está no pneu não é a pressão real, porque o ar se expandiu, se dilatou, vamos dizer dessa forma. Calibragem incorreta provoca desgastes irregulares na banda de rodagem do pneu, diminuindo sua vida útil. Se a pressão for excessiva, o pneu gasta principalmente no centro. Já se for insuficiente, o desgaste maior será nas bordas. Se você colocou muita pressão no pneu, o que vai acontecer? O centro da banda de rodagem vai ser desgastada. E o inverso é verdadeiro. Se você deixar com uma pressão abaixo do especificado, o desgaste vai ocorrer nas laterais do pneu. Isso é facilmente identificado pelo próprio motorista do veículo. Tá certo. Então, falando em desgaste, muita gente não sabe qual é a hora correta para trocar os pneus. Quando é que ele está careca? Como faz para saber? É simples. Por lei é especificado uma profundidade mínima no suco do pneu. Ou seja, ao redor da banda de rodagem existem ranhuras, sucos, que têm a finalidade de fazer o escoamento da água. Tá? Quando esse pneu atinge 1,6 milímetros de profundidade desse suco, já está na hora de ser substituído. É mesmo até passível de apreensão o veículo se estiver fora dessa especificação. Nós, enquanto especialistas de pneus, recomendamos que abaixo de 2 milímetros haja a substituição desse pneu. Faça o rodízio, o alinhamento e o balanceamento a cada 5.000 quilômetros, o que aumenta a vida útil dos pneus e mantém o conjunto da suspensão e direção equilibrados, melhorando a segurança e dirigibilidade do veículo. O rodízio feito a cada 5.000 quilômetros permite que o usuário, permite que o motorista identifique possíveis irregularidades na geometria do veículo, conhecida como alinhamento. Então, dessa forma, eu consigo identificar previamente se há um desgaste irregular do pneu e corrigir a tempo, para que o pneu não tenha vida útil encurtada. O balanceamento ele vai gerar uma melhor condição de conforto para o motorista, porque você não vai ter aquela trepidação na direção, além de fazer com que o pneu também tenha uma maior vida útil. O alinhamento permite que o assentamento da banda de rodagem dos pneus no solo seja o melhor possível de acordo com o que foi projetado pela montadora. Então eu tenho ângulos de correção que eu efetuo para permitir o máximo desempenho
do pneu em contato com o solo. Então são 3 variáveis fundamentais para a vida útil e manutenção da dirigibilidade do veículo. A gente está falando bastante em vida útil de pneus e também estamos numa época que a preocupação com o meio ambiente é muito grande. Qual que é a preocupação que vocês têm em relação a isso? Porque os pneus não deixam de ser um vilão quando se fala nesse assunto, né? Excelente pergunta. Realmente nós vivemos numa época em que preservar, aumentar a vida útil é um fator de responsabilidade de quem detém a informação. E nós, enquanto especialistas do pneu, temos a obrigação de suprir os nossos consumidores com o máximo de informação, seja a informação correta de enchimento da pressão do pneu, informação correta de alinhamento, as formas de preservar esse componente, por exemplo, evitar arrancadas e frenagens bruscas, evitar que sobrecarga no pneu. Só para você ter uma ideia, o próprio manual do veículo recomenda que quando você vai colocar uma sobrecarga, quando você vai sair em viagem, por exemplo, a pressão de enchimento seja elevada. Ou seja, nós temos a obrigação, sim, enquanto especialistas, de transmitir o máximo de informações para o cliente com relação a como aumentar a vida útil do pneu. Fazer a manutenção alonga a vida útil do veículo e das peças, gera economia, além de contribuir com o meio ambiente.